Eu me chamo Thelma Malheiros, sou de uma família pequena, mas assim, meus pais eram primos legítimos e sou filha do meio. Eu não sei nem se eu já tinha dito isso, mas é bem engraçado. Eu sou filha do meio, tenho uma irmã mais velha que nasceu na Paraíba, especificamente em João Pessoa, e depois disso meus pais foram para Brasília. Na época Brasília estava em construção e meu pai foi realmente para crescer, para ter uma renda, ele passava por algumas dificuldades, enfim. E eu nasci lá. Depois de um ano, veio minha irmã. Depois nos mudamos para João Pessoa e passamos a morar uma boa parte da nossa vida em Santa Rita. E a partir daí, eu fui crescendo, né, construindo minhas amizades. Gente, é impressionante. Uma coisa que veio agora, eu tinha muita dificuldade nos estudos porque eu não sabia ler. Eu passei para a segunda série. Surreal, porque eu passei para a segunda série sem saber ler. E eu lembro quando meu pai chegou em casa, comprou os materiais, eu ia passar a estudar em João Pessoa, toda empolgada com a escola nova, mas aí ele pediu para mim ler o nome de um livro, e era um livro de matemática, eu não soube ler. E o meu castigo foi nas férias, aprender a ler. Mas para mim, aquilo não era castigo, porque eu tinha uma vontade muito grande de ler. E eu lembro que ele tinha uma funcionária que tinha uma lotérica, e essa funcionária, que eu tenho uma imagem dela até hoje, uma imagem afetiva gigante, o nome dela, ela se chamava Salete, hoje também ela é falecida, e ela me ensinou a ler. E quando eu aprendi a ler, ela me deu dois livros de presente. O Menino do Dedo Verde e o Pequeno Príncipe. Então foi um marco para mim, porque eu tinha muita vontade de aprender a ler. E isso influenciou demais, porque aquilo que seria castigo para mim foi aprendizado. Fui crescendo e vendo. Eu acredito que um dos maiores incômodos era ver a dependência da minha mãe em relação ao meu pai. E eu ainda criança, eu tinha um sonho de ser independente. Eu não sabia nem que profissão eu ia seguir, mas eu queria ser independente. Isso era muito vivo em mim. E eu também lembro quando eu estava precisando ir comprar um absorvente. Meu primeiro ciclo menstrual veio com 11 anos de idade, eu muito pequena, muito nova, não sabia nem o que era isso. E faltava essa comunicação. E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre perguntei demais. E eu fui pedir a meu pai o dinheiro para ir na farmácia e ele ficou questionando. Ele estava conversando com um amigo e isso me inquietou na época, porque eu fiquei com vergonha de falar o que eu iria comprar. E eu achei que era como ele estivesse entrando numa intimidade que não cabia. Mas como? Se o dinheiro era dele, ele precisava saber. E aí, é claro que ele me deu dinheiro, eu fui comprar, mas isso também mexeu em alguma coisa em mim lá. Até então eu não entendia. E, enfim, tive essa vontade. Só que eu também imaginava que para uma pessoa ser independente, já que eu via a dependência total da minha mãe, eu tinha que aprender a dirigir. Foram algumas decisões que foram o tempo todo, desde eu pequenininha, na minha existência. Assim. Eu queria ser independente, eu não sabia a profissão. Na minha cabeça, como criança, eu tinha que aprender a dirigir. É claro que meu pai fez acordos comigo, eu cumpri os acordos, eu aprendi a dirigir. E depois veio a minha jornada, né, na busca de profissão. Acabei indo estudei o meu ensino, na verdade, o fundamental em escola de feira. E depois eu fui para uma escola técnica, onde eu fiz um curso que, na verdade, não era o que eu queria. Até aí eu já sabia que eu queria psicologia. Mas fui para uma escola técnica que era totalmente diferente. Era diferente daquilo que eu vivenciei no ensino fundamental, porque eu vivia numa escola de feira, então era mais meninas. E muito organizado, então a gente tinha algumas disciplinas, né? A gente era muito disciplinada, porque tinha horário para tudo, inclusive para rezar.
E tudo isso me ajudou também. Me ajudou, eu acredito sim, que para mim ser a mulher que eu sou hoje. E aí eu fui carregando tudo isso, até que eu tinha um sonho de ser psicóloga, mas eu estava cursando eletrônica, passei um tempo da minha vida, depois que terminei a escola técnica, eu trabalhei na área, fiz grandes amizades, e foi na escola técnica que eu conheci, né, o pai do meu filho, namoramos, e veio o meu filho. E meu sonho de ser psicóloga estava lá guardadinho, porque eu sempre acreditei que eu precisava estar junto, já que eu estava casada, eu precisava também contribuir financeiramente. Eu sempre tive isso na minha cabeça, por querer ser independente. E fui nessa jornada, passei no concurso, cheguei a trabalhar em algumas instituições como estagiária na época, e depois fui para o meu primeiro emprego de verdade, eu pedi exoneração do concurso que eu fiz e fui para um emprego que eu passei a ganhar 5 vezes mais. E nesse emprego tinha uma oportunidade, eles investiam muito nos funcionários e eu trabalhava de madrugada, isso já com um filho pequeno, eu trabalhava de madrugada e aí a empresa ela investia no funcionário, para quem tinha sonho de fazer faculdade, então, e eles pagaram o cursinho. Só que, para eles pagarem o cursinho, você tinha que ter uma média. Então, você tinha que estudar para manter a média, para continuar dentro do cursinho. Então, eu trabalhava de madrugada, estudava à noite e dormia durante o dia. Ou seja, o meu filho, ele nem me conhecia. Então, nessa jornada, né, eu tive o suporte dos meus pais. Meu filho tinha a minha mãe como mãe e eu era uma estranha. Claro que isso me gerou muita culpa. Eu fiquei muito inquieta. No aniversário de 1 ano dele, ele nem vinha pro meu braço porque ele não me conhecia. Ele quase não me via. Eu transitava na casa. Eu passava na casa. Eu passava o dia dormindo. À noite estudando e de madrugada trabalhando. Essa era a minha vida, porque eu quis fazer psicologia. E quando eu me dediquei de verdade para estudar, eu passei. E aí, quando eu passei já casada, nessa época eu vivia na casa dos meus pais. Depois disso, eu tinha um apartamento que juntando com um pouco que eu tinha, com o que meu marido na época tinha, compramos um apartamento de João Pessoa, moramos lá. Só que veio os conflitos dentro do casamento. Eu me casei nova, me casei com 19 anos. Eu era uma menina. Então, eu fui adiando o sonho, mas o sonho estava ali, eu sabia o que eu queria. E é bem interessante que quando eu passei no vestibular, eu estava de férias na casa de um amigo do meu pai, na época em Camboinha, em João Pessoa. E tinha ido para a praia, meu filho tinha ficado nessa casa de veraneio e estava lá. E tinha uma casa de esquina, eu lembro isso perfeitamente, porque foi um marco na minha vida. Tinha uma casa de esquina e nessa casa tinha um espaço enorme, eu estava na praia e o som estava alto, porque estava saindo o resultado do vestibular. E eu comecei a ficar aflita, porque eu tinha feito, né? Eu ia saber se eu tinha passado ou não, e eu não escutei meu nome. Aí volto da praia, sabe, super triste, escutei o nome de uma pessoa que eu nem imaginava que fosse passar, e o meu não saiu. E eu voltei triste, né? Assim, poxa vida, me dediquei tanto, né? E de repente nem passei. Quando eu tô chegando perto da casa, tá a minha tia, tinha uma pessoa que me ajudava em casa, ela tava com meu filho no braço correndo, tava todo mundo vindo em minha direção para dizer que eu tinha passado e comemorando. E como eu não tinha ouvido o meu nome naquela casa, que o som tava alto, eu não acreditei. E aí eu entrei na casa e ainda assim, sem acreditar, fui tomar meu banho e o telefone tocou. Na minha cabeça, eu tinha isso, né? Se meu pai realmente ligar é porque eu passei. Meu pai estava trabalhando em Santa Rita e a gente estava em João Pessoa, curtindo lá as férias. Ele só ia final de semana, enfim. E o telefone tocou. E de fato, eu tinha passado para a segunda etapa, né? Então eu ia entrar e ingressar na faculdade em junho
e depois eu fui remanejada e iniciei em agosto. Então, a primeira etapa de um sonho, com uma decisão, onde eu tive que abrir mão de algumas coisas, foi realizada. Essa foi a minha primeira jornada. E comecei a fazer a faculdade, depois veio as dificuldades, meu pai acabou, né? Na verdade, meu pai já nessa época já estava doente, ele tinha câncer, só que ele vinha se tratando até então, mas quando eu comecei realmente na faculdade, a doença foi tomando mais conta, e eu lembro que ainda no meu quarto, quinto período, era de quarto para quinto, e ele foi entrando realmente numa fase bem pior e chegou a falecer. E foi difícil para mim, porque eu sempre tive muito ele como referência, mas eu demorei a vivenciar o outro. E quando eu vivenciei, eu acabei realmente sentindo, eu somatizei, eu tive febres emocionais, e eu comecei a ver que eu estava assumindo algumas responsabilidades. Então eu sempre fui muito determinada, eu ia à frente, eu resolvia, e eu fugia um pouco mais das minhas dores. Eu acredito que era como fuga. E isso em conflito no meu casamento. Eu tava com vários conflitos. E depois de um tempo do falecimento do meu pai, aí eu passei a assumir aquilo que ele deixou. Ele tinha 3 casas lotéricas, passei a assumir. Minhas irmãs, assim, elas nunca estudaram, fizeram até o ensino médio, mas elas tomaram a decisão de cuidar dos maridos e da casa. E eu não tinha esse ideal, porque eu acreditava que eu precisava somar junto com ele, eu precisava crescer junto com meu marido. Necessariamente eu não precisava ser a sombra dele, eu tinha que estar do lado. Essa era a ideia, mesmo sendo criança, que eu tinha, eu precisava estar lá. E sempre acreditei, sim, em família. Meu filho sempre foi muito bem cuidado, também pelos meus pais, mas é bem interessante que mesmo sendo cuidado, e depois do falecimento do meu pai, primeiro neto, né, primeiro filho, e único, porque na verdade eu só tive ele, o nome dele é Diego, e eu sempre me posicionei em relação à criação dele, até porque eu fazendo uma faculdade de psicologia, eu fiquei bem mais atenta, né, em tudo que envolve esse desenvolvimento infantil, e eu fui me apaixonando cada vez mais. Por isso que eu falo tanto hoje que a psicologia está em mim e eu estou nela, porque eu não sei desligar. E aí passei a vivenciar a minha profissão. E vem tudo aquilo que envolve, porque quando você passa a cuidar de uma pessoa, eu entendi que ficava mais difícil. E comecei a ser cobrada dentro de casa. Porque, né, a psicóloga, então eu tinha que ser a menina perfeita, eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que ser a forte, a corajosa. E eu comecei a me esconder. Acabou meu casamento, veio o fim, foi uma tomada de decisão que partiu de mim, eu estava muito incomodada. Foi muito sofrido essa decisão. Até então, eu me encontrei, né, dentro de tantos conflitos que aconteceu, de não saber estar lidando. Eu passei a engordar mais, porque a minha ansiedade foi aumentando cada vez mais dentro dessa relação. E eu fui me perdendo até então e sem entender muito. Eu sofria muito e sentia muita culpa. Eu tinha medo de tomar uma decisão, de separar e, de repente, impactar de forma negativa aquela pessoa que eu também tinha sentimento até então, mesmo na tomada de decisão da separação eu o amava, pelo menos eu acreditava que amava, isso era muito forte dentro de mim. Tinha a própria família dele, que eu acreditava, né, na época também ainda muito nova, sem tanta maturidade, mas sim com maturidade, sabendo o que eu queria. E tendo os meus sonhos, e eu realmente me separei. Veio o segundo relacionamento, que não foi demorado, e o segundo relacionamento, que é a pessoa que eu estou até então, né, o meu marido Vandic, mas na época, quando ele veio na minha vida, ele veio como fuga, e é bem interessante isso, ele veio como fuga do primeiro. Eu não tinha amor suficiente.
mas ele era a coragem que eu precisava para seguir. Eu entendo isso hoje. Na época, não, mas a coisa foi acontecendo e eu fui me perdendo porque eu não me sentia amada. E por que eu não me sentia amada? Porque eu não entendia, mas a partir dali eu já estava me perdendo de mim mesma. Eu vivia a minha profissão, eu não vivia a pessoa que estava por trás da psicóloga. E quando eu terminei, quando eu concluí o meu curso, e um detalhe, ainda no primeiro casamento, eu vou fazer essa ressalva, porque eu acabei esquecendo de falar, mas isso foi fundamental na minha vida. Quando eu passei no vestibular, no meu primeiro marido, ele me colocou, sabe, num beco sem saída. Ou era o casamento, ou a faculdade. Gente, era meu sonho. Eu sonhei, eu dei meu sangue, eu me afastei da minha joia preciosa, que era meu filho, para me dedicar a estudar, porque eu acreditava que se eu fizesse a faculdade, eu ia ter uma profissão e eu ia poder ajudar mais, eu ia poder contribuir mais na vida do meu filho. Eu abri mão de tempo de qualidade com meu filho. E aí, isso tudo pesou na minha cabeça, quando ele colocou, sabe, em cash isso. Porque não tinha nada a ver o meu sonho e a minha paixão pela psicologia com o meu amor por ele. E eu decidi continuar, tanto é que eu sou psicóloga. Eu entrei na jornada, não foi fácil, foi muito difícil. Não nos separamos por conta disso, os conflitos foram piorando, as dificuldades para ir para a faculdade, onde eu morava, existia uma dificuldade para ir. E eu sempre, independente de querer tanto pedir para o meu pai, tinha carro, eu realmente, meu pai, na época, ele construiu o império dele, então eu tive uma vida bem tranquila. Eu vim vamos colocar assim, de uma classe média alta, só que tudo aquilo que foi construído pelos meus pais, eu sempre entendi isso. Eu queria só que era meu, e eu tinha sede de construir algo meu, e junto com meu marido, só que as coisas não foram indo por esse caminho, era muita individualidades, e eram muitas traições, eram muitos conflitos, eram muitas agressões. E quando eu falo em agressões, porque às vezes as pessoas pensam que agressões é apenas a agressão física. Eu tinha muita agressão psicológica, né? Então eu tinha esses conflitos. E na minha segunda relação, veio quando eu passei a me envolver com hoje meu atual marido, foi muito difícil, porque eu comecei a comparar. Ai, meu Deus, comparar. É louco isso, porque coisa simples. No meu primeiro casamento, eu dormia com um lençol e dormia com o outro. No segundo, dormíamos nós dois juntos, isso me incomodava, coisa pequena, porque eu começava a comparar e eu comecei a me perder de mim. Eu não tinha do meu atual aquilo que eu tinha do primeiro, mesmo passando por tantos conflitos. Ou seja, eu não me sentia amada. Eu comecei a fazer por hoje, por Vandir, tudo aquilo que eu poderia fazer, porque na hora que eu fizesse, ele ia me ver na minha cabeça e ele ia ficar mais perto de mim, porque eu fazia, era eu que estava ali do lado dele, na minha cabeça. Eu criei uma expectativa em relação a ele que eu não cheguei para ele e falei. Mais uma vez, começaram os conflitos. Porque eu fui me perdendo em mim e eu fui me tornando aquela mulher chata, dependente. E onde ele estava, tinha que estar feito um grude. E é até engraçado, porque eu só consigo perceber isso, eu consegui perceber isso depois que muita coisa mudou na minha vida. Porque até então, as pessoas diziam assim, as amigas mais próximas, tá? Dizia assim pra mim, Thelma, se ama. Se ama. Eu tenho uma amiga especial que ela disse assim, olha, minha vontade é dar na tua cara. É bem engraçado, né? Mas na época me doía ouvir tudo isso, porque como me amar, eu sou psicóloga, né? Então eu me amo, eu acreditava que eu tinha que fazer tudo aquilo que eu estava fazendo por ele, porque eu não tinha a consciência. E hoje eu tenho certeza que as mudanças acontecem primeiro quando você sabe o que você precisa mudar, quando você tem a consciência clara, isso precisa estar estampado, e eu não tinha, mas eu fui me perdendo de mim. E mais uma vez, tudo se repetindo.
as minhas insatisfações, e eu sempre culpando ele, coitado, né? Eu comecei a me culpar. Não que ele seja totalmente perfeito, ele não é perfeito, graças a Deus que ele não é perfeito, graças a Deus que eu não sou perfeita, mas aí eu fui cobrando ainda mais. Se a coisa já era ruim, eu acho que ficava pior. E claro, veio várias traições. Eu me sentia o tempo todo, eu não me sentia valorizada, várias brigas, e aquilo que eu passei a entender, eu também comecei a mentir dentro da minha relação. Porque como ele não me ouvia, né, eu mentia para evitar conflitos. Só que eu achava que eu estava fazendo isso e estava fazendo na boa, assim, eu estava fazendo para me proteger e eu tinha isso como verdade. E detalhe, com tantas essas mudanças, eu fui me afastando de Cristo. Eu fui criada dentro do catolicismo, mas eu era muito incomodada, porque eu queria conhecer mais de Deus, eu queria respostas e eu não tinha. Quando eu perguntava, eu sempre fui questionadora. Sempre. Eu sempre tive curiosidades. E eu não tinha essas respostas. Eu fui buscando e me encontrei dentro do Evangelho, me afastei quando eu me divorciei e passei muito tempo afastada, muito tempo. E isso também impactou a minha vida. Não pela igreja, mas eu me afastei de Cristo. Eu me afastei de Cristo, da intimidade que eu poderia estar tendo com Ele. Porque eu sempre tive fé. E aí os problemas foram tomando conta, até que nessa minha relação atual, por eu ter me perdido de mim, eu passei a não ser quem eu era dentro da relação, e isso impactou dentro da minha convivência, e eu fui perdendo a confiança do meu marido. Pois é. E eu não entendia nada disso. Mesmo sendo psicóloga. Eu falava o tempo todo que casa de ferreiro, espeto de pau. Gente do céu, como assim? Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso é forte. Porque na hora, eu ajudava todo mundo. Eu sabia que eu dava resultados, porque as pessoas falavam, elas conseguiam evoluir dentro do processo dela. Eu trabalhei como psicóloga clínica. E detalhe, eu passei a atuar como psicóloga com o apoio do meu atual marido. Foi através dele, do incentivo dele, que eu comecei a atuar. Só pra você ver o quanto eu me perdi. Mas eu atuei, eu sempre busquei dar o meu melhor em tudo que eu faço. Eu gerava resultado nas pessoas, mas tinha um incômodo dentro de mim porque eu estava muito satisfeita. E eu não tinha isso, eu não conseguia perceber pela ingratidão. Porque quando a gente não tem gratidão, eu vou falar por mim, eu não era grata. Porque eu só via defeito do meu marido, eu não conseguia entender que o problema estava em mim e não nele. Eu tenho um poder, eu enquanto mulher, tenho um poder gigante, o poder de influenciar. Só que eu precisava ser trabalhada, eu precisava alicerçar quem eu era. E eu não entendia isso. E mais uma vez, depois de vários conflitos, de eu entender que a base foi quebrada, porque não existia confiança nem de mim nele, nem ele em mim. E veio mais uma queda. Eu tive que sair de casa. E eu não queria sair. Eu fui imposta a sair. Mesmo entendendo tudo isso, eu saí. Eu fui morar no kitnet. E numa cidadezinha próxima onde eu moro atualmente com o meu marido, em Timbaúba, Pernambuco. E fui morar nesse kitnet. Era bonitinho, era organizado, mas não era onde eu queria estar. Eu queria estar com o meu marido. Só que até então eu ainda culpava ele. E os erros muitos erros eu cometi, muitos erros ele cometeu, mas eu tinha que responsabilizar pelos meus. Eu não tinha como controlar os erros dele, eu tinha como controlar os meus, eu tinha como olhar para mim. E aí fui, mais uma vez, teve amigos verdadeiros, né, que me apoiaram, que ficaram do meu lado, que eu me senti cuidada, mas principalmente foi a partir dali que eu comecei a entender o que era importante para mim, e família era importante. E foi quando eu lembro que era meu aniversário, era em agosto, e eu completo o ano dia 28 de agosto. E dia 27 eu tinha que vir para uma cidade que eu trabalhava, que eu trabalhei muito tempo com gestão pública,
E eu ia trabalhar nessa cidade, que é onde eu morava, chamada Camutanga. E eu passei em casa, fiz uma ligação para ele, pedi para conversar com ele. E ele veio, ele sempre me atendeu, né? No caso, o Vandic. E eu vim, conversei, pedi para voltar, pedi uma chance. Não ia ser fácil, como não foi. E ele permitiu. A gente tinha vontade de estar junto. Né? Eu sinto que sempre existiu o amor da parte dele, como da minha parte. Só que fomos nos perdendo. Primeiro, por eu não saber me comportar e não saber respeitar o tempo dele. E ele foi investir, ele sempre acreditou em mim. Detalhe, mas eu era muito ingrata. De verdade eu era. E ele sempre investiu muito em mim. Só que detalhe, isso é fundamental. Ele passou a investir mais em mim para me ter um suporte financeiro e não ficar na dependência dele. Olha o quanto eu era dependente e nem imaginava. E a preocupação dele era realmente que eu tivesse uma estabilidade financeira para ele poder me deixar. E ele não se sentir culpado, mesmo me amando. E ele foi investindo. E aí eu entrei em formações, fomos para um evento que aconteceu em João Pessoa. E nesse evento foi eu, ele e uma amiga, né? Uma amiga que sempre esteve muito presente. E lá aconteceram muitas coisas nesse evento. Coisas que eu nem imaginava. E eu sinceramente acredito muito, ai, hoje eu vou me emocionar, que foi Deus. E ali veio a mudança da minha vida. Era a oportunidade que eu tinha de ser gente, esse choro é de felicidade, é de emoção, porque foi ali que tudo aconteceu. Tudo aconteceu a partir dali. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha cartão de crédito, mas veio uma oportunidade de fazer a formação em coach. Eu queria muito, mesmo já tendo uma, mas ali teve uma pegada diferente. E eu preenchi o formulário. Eu não sabia como, mas eu preenchi o formulário. E eu acreditava que eu ia conseguir. E eu tinha até a segunda-feira. Era uma quinta-feira. E eu tinha até a segunda para resolver tudo isso. E olha o poder da influência. Eu acabei buscando essa influência que eu tenho dentro de mim e acreditava mesmo, não acreditando tanto, que era possível, mas eu vi uma luz no fim do túnel e eu me senti já cuidada por um Deus que eu me afastei. A decisão foi minha de me afastar, porque eu não me sentia merecedora, por achar que eu estava fazendo tudo errado. E eu fui, e eu consegui. Eu acabei pedindo, né, ao meu marido, que sempre estava ali, e ele investiu. E eu tinha um dinheiro para receber da prefeitura que eu trabalhava, porque eu tinha sido afastada, né? Eu recebi a carta de alforria dessa prefeitura, muito grata, porque eu aprendi muito dentro de gestão pública, mas já não dava mais porque eu tinha sonho de crescer mais, e ali não dava. Tudo que envolve gestão pública envolve política, então eu acabava não sendo a profissional que eu poderia ser. E fiz a formação e muitas fichas caíram. E dentro da formação eu comecei a fazer novas conexões. Eu conheci pessoas maravilhosas. Mas teve uma ferramenta lá dentro dessa formação que impactou a minha vida. E eu posso até falar, né? Foi uma ferramenta chamada autoimagem positiva. Porque o meu problema estava em mim. Não estava no externo, estava em mim. E quando eu comecei a ver de verdade quem eu era, eu comecei a trabalhar esse alicerce de quem eu sou. Foi o primeiro passo. E o destravar ele foi imediato. Quando eu acessei, de verdade, eu passei a confiar mais em mim. Eu passei a me doar mais, eu passei a fazer mais dentro da minha relação, que mesmo eu estando em casa, ela estava debilitada, ela estava manca, de verdade. Porque ele, mesmo me amando, ele tomou uma decisão pelo orgulho, pela vaidade, por tantas outras coisas, que não dava mais. Mas aí eu foquei naquilo que eu queria. E eu fui buscando tudo isso. Porque eu entendi que a força estava em mim. E na hora que ele estava fazendo, mesmo ele fazendo por um motivo contrário do meu, ele fazia, ele me apoiava, eu poderia reverter isso dentro da minha relação. E eu entendi
que eu tinha que tomar uma decisão fundamental. Não era fácil e não foi fácil. Eu tomei uma decisão de realmente lutar com tudo que eu poderia por esse casamento, porque ele era importante para mim. Né? Meu filho sempre esteve do meu lado. E dentro dessa relação é importante porque o meu filho é do meu primeiro casamento, só que desse casamento, dessa relação com o Vandico, eu tenho 2 enteados. Ou seja, cada um já veio com mala pronta, né? Ele com 2 filhos, eu com 1. E nós não tivemos filhos juntos. Então, se eu estava com ele, é porque eu queria estar. E se ele estava comigo, é porque ele queria estar. E nós crescemos juntos. A nossa vida mudou em muita coisa, tanto a minha, porque eu passei a trabalhar dentro da minha área, com o apoio dele, ele sempre me apoiou muito profissionalmente. E eu tenho certeza que ele me admira como mulher e ele me admira como profissional. Eu só precisava valorizar isso. E ele cresceu junto comigo também. Então eu sempre estive do lado. E ele é um excelente profissional. Ele é muito bom naquilo que faz. E ele passou a brilhar naquilo que ele faz. Mas eu sempre estive junto. Então ele foi luz para mim como eu fui luz para ele. Por que eu iria deixar isso acabar? E tomei essa decisão. Só que eu precisava trabalhar mais uma vez a minha base. Então, tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância, o nascimento da minha irmã, que impactou, porque eu acabei me sentindo rejeitada, eu precisava trabalhar essa rejeição, eu precisava trabalhar os meus conflitos, eu precisava trabalhar os meus medos, e eu comecei a emergir de verdade. Mesmo sendo psicóloga, eu fui buscar fazer terapia, até porque o psicólogo precisa, né? Então, eu trabalhei 16 anos fazendo atendimento clínico, aprendi muito dentro dessa minha jornada e tomei novas decisões em fazer uma transição de carreira. Então foi uma decisão em cima da outra. Mas o que eu percebi que todo o meu emocional, por eu não saber quem eu era, estava impactando na minha vida profissional, estava impactando na minha vida conjugal, estava impactando na minha relação também com o meu filho. Embora sendo a mulher que eu sou, embora venha o resultado do meu filho, né, que graças a Deus eu agradeço muito a Deus, né, e tenho uma verdadeira admiração pelo que meu filho hoje vem se tornando, e eu me sinto realmente fazendo parte dessa conquista, porque como foi, sabe, importante abrir mão de determinadas coisas para hoje eu ver o brilho na carreira do meu filho. E eu abri mão do tempo de qualidade. E engraçado, eu não me sentia culpada, porque eu acreditava de verdade que eu estava fazendo tudo aquilo por ele. Tudo que eu abri mão era por ele. Porque se eu estudasse, ele ia ter minha referência. Sabe? Cada noite de sono, ele via isso. E eu nunca levei os meus problemas, na época, com o pai dele, para ele. Eu sempre busquei ter esse equilíbrio. E eu eduquei meu filho com as verdades que eu sempre tive, com os meus valores. Só que na minha segunda relação, como eu me perdi de mim mesma, com tantos conflitos, sem eu saber quem eu era, eu acabei tomando decisões erradas. Eu passei a viver a vida dele e não valorizar de verdade quem eu era. E na hora que eu comecei a valorizar, gente, surreal. Na hora que eu comecei a valorizar, tudo mudou. Então, de verdade, o problema nunca teve nele. O problema sempre esteve em mim. Na hora que eu entendi que eu precisava valorizar quem eu era, na hora que eu tive a consciência, na hora que eu busquei o conhecimento necessário, na hora que eu tive humildade de pedir ajuda, na hora que eu passei a silenciar os meus pensamentos e prestar atenção no que amigos verdadeiros e de resultados me falavam, eu entendi que uma decisão não quer dizer que eu precise me separar. Eu entendi que uma decisão não quer dizer que eu preciso abrir mão da minha carreira profissional, né? Daquilo que eu preciso, que para mim é importante. Mas eu poderia alinhar, eu poderia entrar em acordo com ele, eu poderia ser quem de verdade eu sou
e não ser uma sombra e muito menos, como é que eu posso dizer, ser uma máscara, ser algo, ser uma imaginação. Eu passei a ser o meu eu real, sabe? De chorar, de ser transparente, de vivenciar. E como dica nessa jornada, o que eu posso falar? É o quanto a decisão direcionada, uma decisão direcionada, ela pode mudar uma vida. Eu entendi como dica, para você que esteja me ouvindo agora, que na hora que eu me posicionei, sendo de fato quem eu sou, na hora que eu silenciei e prestei mais atenção a tudo aquilo que vem como emoção, porque as minhas emoções falam sobre mim e não sobre o outro. Na hora que eu cheguei para o meu marido, para as pessoas que estão do meu lado e comecei a mostrar interesse verdadeiro, não em ser elogiada, mas em querer aprender, em querer feedback. Quando eu mostrei que eu estava aberta para a mudança e eu parei de dar desculpas e eu fui fazendo aquilo que realmente pudesse me deixar mais próximo daquilo que eu sonhava como vida, eu comecei a ter resultados. E sim, fiz uma transição de carreira e foi muito rápido. Por isso que eu falo que mudanças, elas são difíceis. Mas é fácil. E por que é difícil e fácil? Chega a ser louco isso. É difícil porque se você não tem consciência, você não vai mudar. Você vai culpar, você vai responsabilizar, você vai criar expectativa, você vai se frustrar como eu me frustrei. Porque eu criava expectativa, eu queria que meu marido suprisse algo que ele não poderia. O problema não era externo, era interno. O autoconhecimento, para mim, foi o ponto fundamental. A partir do momento que eu passei a olhar mais para mim, isso foi mudando. E sim, eu passei a ganhar mais dinheiro. E não tem nenhum problema com isso. Porque eu fui dando o meu melhor. E não que dinheiro, para mim, eu corri atrás dele. Que de verdade, eu acredito que desde lá, eu queria ser independente, eu não sabia como. Não era questão do dinheiro pelo dinheiro. Eu acreditava que eu precisava ter resultados. Pronto, essa é a palavra. Até nos meus atendimentos, eu nunca segurei muito tempo nenhum paciente. Porque na hora que esse paciente ele tinha resultados, eu soltava. Até para não criar essa dependência. Então eram os resultados que sempre me fez, né, brilhar. E por entender que a minha missão é transformar pessoas. Até então, eu não sabia o meu propósito. Mas o meu propósito está ligado com mulheres. Tá ligado com mulheres que estão perdidas, que estão inseguras, que têm medo de se posicionar na vida por medo do que vão pensar, do que vão falar. E quando eu comecei a entender, isso me trouxe mais energia, sabe? Mais vigor, de olhar mais para mim de verdade, de eu ser um ponto de transformação que ia começar por mim. E sim, começou, porque as pessoas mais próximas, eu comecei a sentir essa mudança. O meu olhar mudou, a minha estrutura de falar mudou, a minha convicção mudou, o meu relacionamento mudou. Hoje eu tenho um marido que me apoia, porque ele começou a ver resultado. Aquilo que ele afastava, sabe, a decisão dele de separar mudou. Mas mudou porque eu mudei. Porque eu comecei a focar para o que eu quero. Porque eu comecei a valorizar aquilo que de fato é. Eu não fiquei olhando para os defeitos dele, eu fiquei olhando para aquilo que ele poderia trazer como qualidade. E ele sempre foi a pessoa que me apoiou nessa jornada. Se eu sou o que eu sou hoje enquanto profissional, foi com cada investimento que ele pôde fazer. Claro, eu cheguei a pagar em algumas coisas, sim, cheguei, mas assim, na medida que ele foi. E os investimentos, eles não foram baratos, né? Eram investimentos altos e ele foi lá e fez.
ele começou a assumir risco. E aí eu entendi o quanto ele era também empreendedor. Ele era empreendedor de mim mesma. Só que eu não valorizava isso. E eu culpava, eu me frustrava, eu vivia insatisfeita e não entendia que o problema era eu. E por isso que eu falo que a maior dica que eu posso dar hoje para você que é mulher, que isso possa gerar mudança na tua vida, você primeiro olhar para você, é você parar de cobrar demais e alinhar expectativas. É você entender que você pode mudar qualquer coisa que você queira na sua vida a partir do momento que você olhe para você. Alicerçando, quando você alicerça, é como uma casa. Você vai construir a sua casa. Você precisa primeiro entender aonde você vai construir. Qual é esse terreno que você vai construir? Se esse terreno ele vai conseguir segurar a estrutura dessa casa. Porque assim somos nós enquanto pessoas. Eu preciso alicerçar essa base para mim poder construir, me construir como pessoa. Eu construir um relacionamento verdadeiro, né, embasado exatamente em troca. Eu não preciso necessariamente viver a sombra de ninguém. Para mim construir essa casa, esse terreno que sou eu como base, eu preciso estar pronta. Porque na hora que vierem os intempéries da vida, os ventos, né, as chuvas, as tempestades, essa base ela está segura. E o que acontece? E o que aconteceu na minha vida foi isso. A base ela não estava segura. Foi o fim do primeiro casamento. Eu me perdi de mim mesma. Eu já estava vivendo frustrações na minha segunda relação. E eu só estava vivenciando quedas. Me perdendo enquanto profissional. Perdendo credibilidade. Perdendo segurança. E quando eu tomei a decisão mais importante da minha vida, mesmo sendo difícil, mesmo ainda, meu Deus, eu ficava no celular, no meu celular, no WhatsApp, e aí eu ia ver o WhatsApp dele para ver a hora que ele ficou online. Isso é um absurdo, mas eu fazia isso, eu vivia a sombra dele. E hoje eu não vivo mais. Hoje ele respira. Hoje ele vive quem ele é e eu vivo quem eu sou, porque eu tenho a certeza que ele está comigo porque ele quer. Eu estou com ele porque eu quero. Eu ganhei me alicerçando. Eu ganhei a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, a trabalhar a minha base, a trabalhar quem eu sou. Quando eu tomei essa primeira decisão, sabe? Eu não conseguiria mais sozinha. Quando eu tomei essa primeira decisão de ser a minha melhor versão, é exatamente isso, a minha melhor versão feminina. E eu não estou falando de feminismo. Estou falando de eu ser quem de fato eu sou, para poder eu fazer o que eu precisava fazer e ter o que eu tenho. E detalhe, ainda eu tenho certeza que muita coisa grandiosa está por vir, porque eu acredito de verdade que é possível. E essa é exatamente a minha história. Isso compõe quem é Thelma Malheiros.